Boa noite, amigas, amigos, companheiras e companheiros. Estamos aqui de volta, né, com mais uma conversa aí dos nossos domingos, né, às 6h30. E hoje, né, dia de hoje, e depois de tanto tempo, né, um dia tão esperado, né, desde o início dessa pandemia, desde que ficou claro, né, que o vírus, pelo menos por enquanto, não tem remédio que cure a quem se contagia, que afora, né, as medidas de higiene e distanciamento social não tem tratamento, então é a vacina, né? E hoje, finalmente, o Brasil deu pontapé inicial para o início da vacinação, apesar das sabotagens, apesar de Bolsonaro, apesar da politicagem. Hoje começou oficialmente a vacinação aqui no Brasil. Mas a gente vai tratar disso mais à frente, né? Mas um dos desejos já começa a ser, né, concretizado, que é a vacinação. O outro, que é o impeachment, ainda vamos lutar, né, para que ele aconteça. Mas vamos tratar desses assuntos mais à frente. Até lá, eu peço a você que nos diga, né, se o vídeo está chegando bem, se o áudio está chegando bem, se vocês estão ouvindo e vendo bem. Se houver algum problema técnico aqui que a gente possa resolver, a gente resolve. Peço também a você que nos diga de que cidade está falando, né? Muito importante para nós saber qual é o nosso alcance. Se for aqui do Rio de Janeiro, né, de que bairro. Se for de outro país, também é importante registrar, né? Já que normalmente tem muita gente que está fora ou que não pôde voltar por conta da pandemia, porque está morando no estrangeiro, enfim, né? Queremos saber onde é que você está. E também, né, não vamos esquecer, quem estiver no YouTube, né, de se inscrever no canal, de dar o like, de curtir o vídeo, né, nas outras redes, né, de compartilhar, curtir, chamar os amigos para participar da conversa, comentar, né? Vamos fortalecer e qualificar a nossa presença, né, também nas redes sociais, que não deixam de ser, por sua vez, uma trincheira de luta, né? E aí, Renan, como é que está aí? Boa noite. Boa noite, Adi. Boa noite a todos e todas. O pessoal está começando a chegar aqui. Já temos 435 pessoas em todas as redes. Estamos transmitindo aqui no seu Twitter, seu Facebook, no seu canal do YouTube, no do nosso companheiro Paulo Pimenta, também no canal da Resistência. Muita gente participando já aqui. Deixa eu ver de onde são os nossos companheiros e companheiras que participam. Na escuta de Sampa, o Elias Weber, do Recife, a Maria Vilani. Um abraço do Brasiguaio, de Santa Maria, Leonardo Javier. De Pilão Arcado, na Bahia, Maria de Jesus. Vamos lá. De Manaus, a Sandra Helena Cruz Menezes. Aí, Sandra, deve estar difícil aí, hein, a situação em Manaus. Força. Fortaleza, Ita Benevides. A Lídia Medidalani manda aqui um viva para Frio Cruz e o Butantã. Uma boa noite. Vacinação, muita gente aqui feliz com a questão da vacinação. Uma Sônia Kemp, feliz com a vacina, mas o ódio pelo Dória não diminuiu. O maldito tirou 16% do salário de aposentada. A Mônica Marinho, de Petrópolis, no Rio de Janeiro. De Salvador, o Wellington da Silva. De Ribeirão Preto, a Sueli Izu. Vamos lá. De Araraquara, São Paulo, Edson Mattioli. De Jales, São Paulo, Samuel Iuá. De Curitiba, o Kiko Silva. De São Paulo, capital, a Miriam Mansano. De Campina Grande, na Paraíba, a Ivana Cordeiro. De Mirante da Serra, em Rondônia, a Clélia Ferreira. De Bauru, São Paulo, Florenzano. De Ubatuba, o Chico Lu Carvalho. Aqui da França, a Cléo Champomier está acompanhando a gente. De Pouso Alegre, Minas Gerais, Vanilda Figueiredo. De São Caetano do Sul, a Alaide David diz que o áudio e a imagem estão chegando bem. De Juazeiro, na Bahia, o Edson Oliveira. De Dourados, no Mato Grosso do Sul, a Marinalva Souza.
De Ilha Solteira, São Paulo, a Marli Marques. De Petrolina, Daniel Rodrigues. Do Recife, a Socorro Vieira. De Teresina, no Piauí, a do Virges Ferreira. De Caruaru, Pernambuco, a Cineide Melo. João Pessoa, na Paraíba, Maria Tereza Cavalcante. De Cabo Frio, Júlio Melo, que está sempre com a gente aqui. De Parnaíba, no Piauí, Maria das Graças Lima. João Bom Jardim, de Goiás, o Dário Pereira. Mais gente de Manaus aqui. Nossa solidariedade, né, aos companheiros e companheiras de Manaus, a população como um todo. De Campo Grande, vou só ler algumas cidades aqui, ó, para a gente ver a diversidade de norte a sul que a gente tem aqui. A gente vai falar hoje, inclusive, sobre o impeachment de Bolsonaro, a necessidade e a urgência disso. Eu pedi para todo mundo compartilhar esse vídeo. Videira, Santa Catarina. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Cachoeira, na Bahia. Brasília, aqui do Rio de Janeiro. Carinhanha, na Bahia. Do Rio Grande do Norte a gente tem gente. Mais companheiros e companheiras de Manaus. Muita gente de Manaus. Manaus é uma pauta importante dessa semana aqui, Adi. Eu queria que você começasse a falar sobre os temas aqui. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a reestruturação do Banco do Brasil, né? Fechamento de agências, centenas de agências, demissões. O banco tem o interesse em apresentar um plano de demissão voluntária para demitir pelo menos 5 mil funcionários. E o caso aí da diminuição de salários, acabou com a gratificação de caixa. Agora muita gente, inclusive os caixas que estão por situação da pandemia em casa, param de receber a gratificação a partir de agora, né? Eles que estavam fazendo outros serviços em home office, mas param de receber a gratificação, pessoas que têm colegas como caixa há mais de 30 anos. Seu áudio, Adi. Essa questão do Banco do Brasil ilustra bem o que é a política econômica do governo Bolsonaro, seu capo, Paulo Guedes. O receituário, privatização, enfraquecimento das empresas públicas, das empresas estatais, enfraquecimento do Banco do Brasil, em prol, em benefício, né, da rede privada de bancos, né? E o que vem na enxurrada, o que vem de efeito colateral, né? Passar o trator por cima dos trabalhadores. A preparação para isso foi a dita reforma trabalhista, né, em 2017. E agora nós estamos vendo, né, sem o suporte da proteção ao emprego, né, o que vai acontecer com os funcionários do Banco do Brasil e sua família, né? Desemprego, e o próprio banco, né? Banco esvaziado, desestruturado, né, enfraquecido. Nós sabemos da importância do Banco do Brasil, né, que é o banco mais capitalizado, né, onde qualquer lugar do interior do Brasil mais profundo sempre tem uma agência do Banco do Brasil por perto, né? Isso já anteriormente Temer já havia iniciado uma política no sentido de fechamento de agências e agora, né? Então, o financiamento, né, o pequeno agricultor, né, o financiamento, enfim, de uma série de projetos, né, que dizem respeito à iniciativa, né, econômica dos pobres, né, daqueles, enfim, que lutam, né, pela sobrevivência e querem estabelecer um negócio, também vão beneficiar, vão fornecer acesso a serviços e a mercadorias, né, a preços mais baratos. Todos esses projetos de financiamento, só acaba tudo, né? E o Banco do Brasil vai acabar deixando de ser um banco de fomento desse tipo de iniciativa, né, aos mais pobres, aos trabalhadores, né, que não dispõem de capital. E, enfim. Agricultura familiar, né? Oi? Agricultura familiar. 70% da alimentação dos brasileiros vem da agricultura familiar e o principal banco de financiamento da agricultura familiar é o Banco do Brasil. Então, para além, né,
vamos fechar agências, vamos demitir 5 mil, isso é uma tragédia. Né? É toda uma cadeia econômica, toda uma prestação de serviços, né, que deve integrar os objetivos de um banco público, como é o Banco do Brasil, mais do que centenário, né, bicentenário. Bolsonaro quer, assim como quer passar a boiada lá no Amazonas, quer passar o trator, né, nessa atividade que é tão importante, né, para os brasileiros e brasileiras, né, os pobres. E isso atualiza mais do que nunca a necessidade de a gente se livrar dessa praga. Hoje a gente começou, talvez, né, provavelmente, a nos livrar do vírus, né? Demos o pontapé inicial para isso, e agora temos que criar meios e modos de nos livrar dessa outra praga que é tão mortal, tão letal e tão nociva quanto o vírus que se chama Bolsonaro e seu governo. E aí, Renan? É isso, Odi. Nesta semana, avançou e, como você já colocou, eu vou pedir para... Eu não sei como é que a gente divide aqui, porque tem a questão da falta de oxigênio em Manaus, a crise que é um desastre sem precedentes, né, um escândalo mundial, internacional, e a luta pelo impeachment, a necessidade e a urgência do impeachment do Bolsonaro. E, por outro lado, a aprovação da Anvisa hoje e o início da vacinação, né, para que a gente possa enfrentar sem o governo. E eu acho que é importante, talvez, você comentar o que você propõe no combate à pandemia, porque o governo é inepto. O combate à pandemia deu um passo gigantesco hoje com o início da vacinação. Então, isso é que deve ser comemorado hoje. Esse é o fato mais importante, né, desses meses de tragédia, né, de mais de 200 mil mortes, de não sei quantos milhões de pessoas infectadas. Hoje deu-se um primeiro passo, né, com a histórica cena da vacinação da Mônica Calazans, né, que é enfermeira, mulher negra, né, do Hospital Emílio Ribas, lá em São Paulo, está na linha de frente, né, do combate à pandemia. Né. São os profissionais, as profissionais que recebem uma carga viral, né, normalmente letal, quando são contagiados, e simbolicamente ela foi a primeira vacinada. Né? Então, a gente tem que ser saudado. Né? Saudado como o quê? Saudado como vitória da ciência sobre a boçalidade, né? Sobre a ignorância, sobre a imbecilidade, sobre a estupidez, sobre a necrofilia. Né? Todos esses itens formam a dimensão do que é, né, o governo Bolsonaro, seu entorno e seus apoiadores. Né? Hoje, Bolsonaro deve estar triste, desesperado, foi derrotado politicamente. Né? Foi derrotado, porque logo depois da autorização pela Anvisa do uso emergencial das duas vacinas, a vacina chinesa, produzida aqui em São Paulo, no Butantan, no Instituto Butantan, e a vacina da Oxford, AstraZeneca, patrocinada aqui no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz, pela Fiocruz, né? Essas duas vacinas já começarão a ser aplicadas, né, na população brasileira, de acordo com os grupos, segmentos, em ordem de prioridade. Então, isso, de fato, né, no momento em que nós só contabilizávamos mortes e contagiados e contagiadas, né, é um momento, de fato, extraordinário, né, de vitória, efetivamente. Agora, vitória de quem? Do João Dória. Claro que Dória armou o palco para capitalizar. Né? Dória não vai deixar de ser o que é por conta da pandemia. Dória é desse tipo de político mesmo. Né?
oportunista, né? Mas também Bolsonaro fazia marketing da cloroquina, né? Da não vacinação, da ignorância, né? Do negacionismo, né? Pessoal, entre os dois marketings, eu fico com o marketing do João Dória, obviamente. Agora, é claro, né? O obrigado não é João Dória. O obrigado é a Mônica Calazans e a todas as profissionais, trabalhadores da saúde, né? Desde o copeiro do hospital até o pessoal da linha de frente, né? Auxiliares de enfermagem, enfermeiros e enfermeiras, médicos e médicas, né? A turma da ciência, os infectologistas, né? Que, apesar do negacionismo oficial, vieram a público tentar esclarecer a população da importância da vacina, da importância da higienização, do uso da máscara, do distanciamento social. É a esses e essas que nós devemos o nosso muito obrigado. Então, a vacina foi produzida lá no Butantan, apesar do Dória, né? O governo Dória também patrocina esvaziamento, fechamento, esvaziamento orçamentário da FAPESP, né? Ai de nós, ai do Butantan se não fosse a FAPESP, né? Esvaziamento orçamentário da USP, né? Então, é claro que o Dória vai pegar carona nessa vacinação, mas é melhor isso do que hoje a gente está chorando uma vitória do Bolsonaro se a Anvisa, por exemplo, não tivesse autorizado o uso emergencial dessas vacinas, né? Então, nós não temos nenhuma ilusão, não devemos ter nenhuma ilusão com o João Dória. João Dória, circunstancialmente, né, e oportunisticamente, está ao lado daquilo que nós pregamos hoje: respeito à ciência, combate científico à pandemia, né, responsabilização, conscientização da população. Até aí, embora o governo dele, né, tenha, mais uma vez, quase liberou geral, né? Mas teve que dar uma recuada porque o número de mortes avançou, o número de contágio avançou sobremaneira lá em São Paulo. Mas, de qualquer maneira, hoje é um dia a ser comemorado, né? A ser comemorado. E eu assisti, em boa parte, a votação na Anvisa. Então, isso é outro dado importante, né? Esses diretores da Anvisa foram todos colocados lá por Bolsonaro. E os voto da relatora e o pronunciamento desses diretores vão na linha diametralmente oposta que Bolsonaro, outra derrota para ele, vinha defendendo. Alertaram para o uso da cloroquina, deixaram claro que cloroquina é coisa de curandeirismo, de curandeiro irresponsável, estúpido e genocida, como é o caso do ministro da Saúde. Reiteraram, né, que não basta vacinação, é preciso manter as regras estabelecidas pelo OMS, de distanciamento social, de uso de máscara, de lavar as mãos, né? Até que se tenha absoluta, até que a população tenha sido, né, inteiramente vacinada, e mesmo assim ainda vai se ver, né, como é que vai ser a vida depois da vacinação total, né? Então, os votos da Anvisa, né, os pronunciamentos dos diretores da Anvisa foram na linha diametralmente oposta de Bolsonaro e a do seu ministro da Saúde, se é que esse sujeito pode ser chamado de ministro da Saúde, né? Então, isso é outra questão que deve ser pontuada, né? Até por conta dos trâmites burocráticos para autorização das vacinas, começou a se levantar desconfiança em relação à Anvisa. A Anvisa tem um corpo técnico de excelência. A Anvisa é um órgão de Estado, não é um órgão de governo, é uma agência, né? Mas, com a aflição da vacinação que o próprio Bolsonaro cria, o seu próprio ministro da Saúde
eles produzem insegurança, eles produzem desinformação, né? Eles produzem informação falsa, acaba contaminando tudo, né? E a Anvisa, de uma certa maneira, eu mesmo, em algumas publicações, levantei dúvidas em relação à Anvisa. Hoje nós vimos, né, a Anvisa está, pelo menos pelo dia de hoje, está à altura daquilo que se quer de uma agência como a Anvisa, né? Claro que o Butantan fez críticas, né, a certas medidas da Anvisa, enfim, mas como a questão, gente como Bolsonaro e Dória, né, politizam algo que não deveria estar sendo politizado, isso acaba gerando uma certa confusão, mas o importante foi ver a Mônica Calazans recebendo a agulhada, né, recebendo a sua vacina, mulher negra, né, mulher negra de grupo de risco, obesa, diabética, hipertensa, né. Logo depois, uma senhora indígena, né, também foi vacinada, né. Os indígenas são grupo prioritário, tem que ser, né, foram devastados por essa pandemia. Então, hoje é um dia, né, a ser comemorado. Chama a atenção a declaração, né, lá na entrevista coletiva, lá, comandada pelo Dória, né, de um diretor do infectologista, né, do Instituto Emílio Ribas, dizendo que todos os profissionais como ele, né, que defendem a vacinação, que defendem a ciência, têm recebido ao longo desses meses ameaça de morte. Por aí vocês tiram a gravidade do que significa o que o Bolsonaro fala, né, e faz ou deixa de fazer. Ameaça de morte porque querem viabilizar o processo de vacinação aqui no Brasil. É inacreditável, mas é para acreditar, né? Porque essa gente é perigosa, essa gente tem que ser interditada, a começar pelo presidente da República, que incentiva, que organiza, que inspira, né, esse tipo de comportamento e pensamento, enfim. E é claro que nesse cenário de tragédia, os Estados Unidos já vão se livrar da sua praga, não do vírus, né? Os Estados Unidos são um país com o maior número de mortes, o maior número de infectados, né? Mas terça ou quarta-feira, após o Biden, terça ou quarta-feira, pelo menos haverá um presidente, o sucessor do Trump, que não é negacionista, que não é hostil à ciência. Então, as coisas nos Estados Unidos, no que diz respeito à pandemia, com certeza vão começar a melhorar. Embora ali eles não tenham serviço público, né? Espero que a tragédia tenha ensinado lições a eles nesse sentido, né? O Obama tentou aí, ainda que timidamente, nem algo que chegasse perto do SUS, ele tentou implantar lá, que é o Obamacare. Foi impedido pela maioria republicana no Senado. Acho que no governo dele, inclusive na Câmara também. Acho que ele tinha minoria na Câmara e no Senado. E o Biden vai ter maioria nas duas casas, né? De qualquer maneira, os Estados Unidos vão começar, pelo menos no que diz respeito à pandemia, a um enfrentamento correto com essa tragédia. E o Brasil continua à mercê de Bolsonaro, embora a vacinação hoje possa significar um rolo compressor por cima dele. Eu acho que o processo da vacinação ele não vai conseguir deter. Daqui a pouco vai começar a dizer aí que nunca foi contra, o negócio dele é com a vacina chinesa, que só tem 50 e pouco, aí ele joga com a politização feita pelo Dória, algo que é perfeitamente explicável, que é a questão da eficácia, depois que as vozes autorizadas vieram a público, né, esclarecer, né, mas já foi uma tentativa de desmoralizar a vacina chinesa, Coronavac, quando disser que ela tem só 50 e tantos % de imunização. Nesse anúncio, o Dória não apareceu, ele só apareceu no anúncio da imunização de 80 e tantos %. Isso quer dizer, qualquer vacina, essa história de 40%, 50%, a vacina na gripe, por exemplo, tem um grau de eficácia de 40%, né?
O que significa isso? É que ninguém vai morrer por causa da gripe, né? Ela não é tão eficaz assim para os sintomas leves, os sintomas, aqueles sintomas, né, de, sei lá, dor de garganta, 37 de febre. Para sintoma leve, ela tem uma eficácia mais reduzida, mas com a vacina, isso está demonstrado, esses testes demonstraram, ninguém vai morrer por causa do vírus, ninguém vai para a UTI. Então, quando a vacinação ela começar a estar implementada, né, de maneira mais ampla, mais massiva, vocês vão ver, isso vai demorar ainda, né, mas em 1 ou 2 meses o número de internados nas UTIs vai diminuir, né? Então, é todo um processo. Essa é uma das mazelas da politização de uma questão que não deveria ser politizada, deveria ser comandada só pelas vozes autorizadas da ciência, cabendo aos políticos apenas implementarem aquilo que a ciência prescreve. Então, hoje é um dia que nós devemos, aí, juntamente com a Mônica Calazans, né, comemorar. A própria escolha da Mônica pode ter sido uma jogada de marketing? Pode ter sido. Negra, mulher, né? Então, isso dialoga, né, com uma ampla parcela da população brasileira, né? Mas, repito, entre o marketing da necrofilia e o marketing, né, da ciência e da vacinação, eu fico com esse marketing aqui, né? E tendo claro que Dória, né, se ele está pensando que o povo é tão bobo assim que em 2022 vai colocá-lo como salvador do Brasil por causa da vacina, né, é melhor ele tirar esse cavalinho da chuva desde hoje. E também, né, eu estava dizendo, no Brasil a tragédia ela é maior, né? Vide o que está acontecendo em Manaus, né? Que as pessoas estão morrendo por falta de ar nos hospitais, não tem oxigênio. Assim como se morria nos campos de concentração, né, da Alemanha nazista, asfixia, só faltou o gás venenoso, né? Mas também se matava por asfixia, né? E tudo isso poderia ter sido evitado, tudo isso, tudo, né? Manaus, mais de 200 mil mortes, tudo poderia ter sido evitado. O vírus é letal? O vírus mata, mas poderia ter matado bem menos, poderia ter sido bem menos letal. E ninguém lá em Manaus poderia ter morrido por falta de ar, ninguém. Então, o que nós estamos vendo em Manaus, que nós vimos esses dias em Manaus, me lembrou Auschwitz, me lembrou o desembarque dos caixões de soldados americanos, né, da Guerra do Vietnã, né, aquelas centenas de caixões e as covas rasas lá em Manaus, né. Isso, agora, mostrou também que esse tipo de tragédia desperta solidariedade. Vinda de onde? Venezuela. Né? Se nós tivéssemos aqui um governo minimamente civilizado, não tivéssemos um boçal à frente da presidência, o Brasil deveria estar agradecendo ao presidente Nicolás Maduro, né, que está disponibilizando oxigênio, né, se prontificou a ajudar a população de Manaus, do Amazonas, e a solidariedade dos demais governadores, de artistas, enfim, que se cotizaram para... Agora, um país da dimensão do nosso, né, que precisa quase que de esmola para dar oxigênio a brasileiros, né, que estão lá de Manaus, de fato, isso mostra que ponto nós chegamos em termos de governo. Que ponto nós chegamos de um governo do qual nós temos que nos livrar. Porque talvez Manaus seja assim, depois que se fizer o balanço histórico da pandemia, talvez o exemplo de Manaus seja o exemplo emblemático, né, de como a ignorância, de como a má-fé, de como a estupidez, a boçalidade, o negacionismo, a que ponto eles podem levar em termos de degradação, né, de tratamento indigno por parte do poder público, né,
a sua população, a população que deveria ser protegida exatamente pelos poderes públicos. Mas hoje foi uma vitória também no serviço público. Do Butantan, da Fiocruz, dos médicos, médicas, enfermeiros, todos funcionários públicos, todos da rede pública. Então, mostra a necessidade imperiosa de fortalecimento do SUS. É o SUS que vai organizar essa vacinação. Então, se tivéssemos também, se lá atrás, se desde 88, desde que foi criado, desde que foi concebido o SUS, ele não fosse objeto, né, de tanta campanha de desmoralização, de esvaziamento, de falta de investimento, também essa pandemia não teria matado tanta gente, não teria contagiado tanta gente como esse vírus não teria feito o estrago que fez aqui no Brasil, né, se o SUS estivesse melhor aparelhado, não fosse alvo, né, de tanta campanha difamatória, né, de desinvestimento, de falta de investimento, enfim. E hoje também nós vimos uma declaração forte lá nessa entrevista coletiva do Dr. Dimas Covas, que é o diretor-geral do Instituto Butantan. Né? Parece que ele desabafou, eu vi. Ele falou, eu ouvi, mas parece estar engasgado aí na garganta dele. Né? Em relação ao Pazuello. Pazuello dizendo que tudo era uma jogada de marketing, que São Paulo não poderia ter começado a vacinação, né? Que quebrou o contrato, que haverá represálias legais. E ele disse, olha, o ministro Pazuello é um soldado, né? E como todo soldado, ele é treinado para matar. Nós, médicos, somos treinados para salvar vidas. Então, essa é a nossa diferença. Uma declaração forte, é real, né? Embora, apenas aqui um comentário, não quero ofender as Forças Armadas, mas os nossos soldados, né, usaram seu treinamento para matar, né, brasileiros e brasileiras, né, que nunca entraram numa guerra. Aliás, a única e última, a guerra do Paraguai, na verdade foi um genocídio, né, lá, contra os índios paraguaios. A técnica de matar, né, que para o militar deve ser utilizada para a defesa da pátria, para a defesa do interesse da soberania nacional, né, para a defesa contra agressões estrangeiras, aqui foi utilizada contra brasileiros. Isso não foi o doutor Dimas que disse, quem está dizendo sou eu. Né? E a história, obviamente, 64, né, mostra exatamente que foi isso que aconteceu. Né? Não foi a ciência que criou o DOI-CODE, criou o CISA, criou o CNMA, criou o pau de arara, etc, etc, etc. Enfim. Então, hoje claro que nós estamos no meio de uma tragédia, mais de 210 mil mortos, não sei quantos milhares de infectados, mas não deixa de ser um dia, né, de alegria, né, e que merece ser comemorado como vitória da civilização, vitória sobre a barbárie, sobre a boçalidade, vitória da ciência sobre a ignorância, sem sombra de dúvida. E Bolsonaro sair derrotado. Vocês vejam só, né? Era algo para o Estado brasileiro, o governo brasileiro, os governos, né? Entes subnacionais, municípios, estados, né? Todos ali juntos, né? Para marcar, né, o início da vacinação. Não, nós estamos aqui, o presidente da República deve estar profundamente deprimido, né, com a vitória da ciência e deve estar com ódio, né, da Mônica Calazans, né, que é bem do seu estilo. Como é que está aí, Renan? É isso, Adil. O pessoal está comentando, né, a alegria e uma certa até euforia com a chegada da vacina, mas a situação de Manaus é uma situação que entristece a todos e todas. E deixa eu ver se tem alguém dizendo exatamente de onde não. Eu não tenho aqui. As pessoas estão fazendo vários comentários sobre a questão da vacina em si, né? Ou de Eu vou dar Manaus. até uma ideia aqui, Pimenta, se estiver me vendo, depois você vai me ver, se não estiver vendo agora, os colegas deputados, enfim, deputadas,
Vamos organizar uma ação aí, uma medida judicial no Supremo, com o objetivo de proibir Bolsonaro e qualquer autoridade do governo a estar receitando cloroquina no combate à pandemia. Proibir. O senhor está proibido. Até porque isso é charlatanismo, né? No caso aí da cloroquina, é mais que charlatanismo. Ele podia estar, embora não sendo médico, está praticando charlatanismo, mas está receitando o remédio certo. Né? Nós já vimos que não tem remédio. Então, é proibir. Fica proibido declarar que cloroquina resolve, e coisas parecidas resolvem o tratamento lá, salvam vidas no tratamento ao vírus, ao coronavírus. Fica aí lançada a ideia. Não. E aí, Adi, nessa pegada, eu queria que você comentasse um pouco mais, e você fez um post recente no Facebook, com relação ao Rodrigo Maia. Qual é a obrigação do presidente da Câmara dos Deputados nesse momento, com tantos crimes de responsabilidade, e a gente não sabe, muita gente questionou aqui, Adi, a capacidade do Ministério em levar a vacina aos rincões do país. A possibilidade e o medo das pessoas de que a vacina fique estocada e perca a validade. Enfim, ao mesmo tempo que nós temos uma boa notícia, a inépcia do governo não nos tranquiliza completamente. E inépcia não seria bem inépcia, né? Porque o Brasil, hoje, uma infectologista também que se notabilizou aí nesse período de pandemia, eu esqueceu o nome dela, médica conceituada, disse que o Brasil, se quiser, vacina 5 milhões por dia. Então não vai ser por inépcia, não. Por inépcia não vai ser. Né? O Brasil tem expertise para vacinar toda a sua população. Então, se houver esse medo, que é um temor absolutamente justificável, porque nós temos na presidência e temos no Ministério da Saúde, né, 2 genocidas, e esse ministro da Saúde é um sujeito completamente fora de propósito, não vai ser por inépcia, não, vai ser pela prática, vai ser crime doloso. Né? A informação aqui é que foi a Margarete Dalcomo. Margarete Dalcomo. Né? Então não sou eu que estou dizendo isso. É alguém da estatura de uma infectologista reconhecida internacionalmente que fala com conhecimento de causa. Pô. O Brasil tem condições de vacinar 5 milhões por dia, então não vai ser inépcia, não. Vai ser de propósito. Se isso acontecer, vai ser de propósito. É claro, nós temos no Ministério da Saúde o inepto, temos, mas o cara foi colocado lá para ser inepto. Né? Qualquer administrador sério, qualquer gestor sério, não é o caso de Bolsonaro, não teria colocado, mas digamos, às vezes a gente erra, né? Nomeia alguém para um cargo, erra. Já fui presidente da OAB, já errei ali na presidência de uma comissão, outra, etc. Mas o inepto, ele se apresenta logo, ele já faz logo. Então, o Pazuello não era para ter ficado nem 2 dias no carro. Já se vê que é um completo beócio. Então, se esse temor aí se concretizar, não vai ser por inépcia, não. Né? Existe, inclusive, o artigo 37 da Constituição, que foi modificado para a inclusão desse princípio da eficiência. Ele não consta do texto original de 88. E poderia ser perfeitamente colocado agora para tirar do comando do governo federal o processo de vacinação. A administração pública no Brasil não atende ao princípio da eficiência, que é um princípio obrigatório, deve reger afora moralidade, publicidade, impessoalidade, está lá, eficiência. Esse governo é tudo, né? Menos eficiente. Esse Pazuello. Né? Então, é justificável, sim, esse temor, só que não vai ser por inépcia, não. Vai ser de propósito, se isso acontecer, porque o Brasil
tem uma coisa que o Brasil, onde aqui nunca aconteceu inépcia, foi em campanha de vacinação. E aí, Renan? Aqui só concordância aqui com você, né? E mas aí volta a questão do... Cadê? A dúvida sobre o Rodrigo Maia. Qual é a capacidade dele levar adiante aí uma proposição como a que você colocou e a obrigação de levar adiante o impeachment do Bolsonaro. Roger, um abraço aí a seu pai. O Roger Melo está dizendo aqui que o pai é brigadeiro, médico da FAB, brisolista, meu eleitor, uma honra, né? E é claro, quando nós falamos dos militares, não é que é a outra face da moeda, né? Qual foi a categoria profissional mais perseguida, né, pelo golpe de 64, pela ditadura? Os militares. Os militares que não aderiram ao golpe, ficaram ao lado da legalidade, defenderam a Constituição. Esses foram perseguidos, mortos, torturados, lutam por seus direitos, ainda estão vivos, lutam até hoje, né, porque perderam direitos à promoção, perderam tudo. Né? Então, Roger, é uma honra para mim. Um forte abraço aí no seu pai. E você vê que o Roger colocou aqui, ele fez um superchat, né? E ele colocou o valor exato, 13,22. Pô, nem eu tinha percebido isso. Obrigado, Roger. Obrigado mesmo. É muito bacana isso. Isso dá força para a gente aí continuar na luta. Mas o Rodrigo Maia, até ontem eu fiz uma publicação. O Rodrigo Maia está terminando a sua presidência na Câmara dos Deputados. Em fevereiro será eleito começo de fevereiro, um novo presidente da Câmara. E ontem, na verdade, eu fiz uma exortação ao Rodrigo Maia, porque o Rodrigo Maia, às vezes a vida, sobretudo em relação a homens públicos, ela apresenta oportunidades que raras vezes a gente tem de escolher como quer entrar para a história, de como vai ser reconhecido pela posteridade, pelos seus netos, né, pelos pósteros. E o Rodrigo Maia tem essa rara oportunidade. Ele pode escolher. E qual vai ser a escolha de Rodrigo Maia? Ele vai escolher entre ser reconhecido como um covarde, omisso, conivente com o genocídio bolsonarista. Ou vai ser reconhecido como alguém que cumpriu o seu dever, cumpriu o seu papel para com o seu povo, para com o seu país. Talvez como herói. Né? Uma situação como a que a gente está vivendo, né, em que Bolsonaro é responsável direto por milhares de mortes, o Rodrigo Maia tem a oportunidade, né, de entrar para a galeria dos heróis. Só depende dele. Se ele estivesse aqui me ouvindo, se ele estivesse aqui debatendo conosco, ele poderia chegar, hoje você sabe que você foi deputado, você sabe muito bem que se pautar isso hoje na Câmara, possivelmente, na hora da votação, a gente perde, você sabe o que vai significar isso. Bolsonaro fortalecido, a oposição acaba, né? É fato. Isso é uma ponderação que deve ser levada em consideração? Não sejamos cretinos, Só que nós chegamos a uma situação, que resposta nós vamos dar ao povo brasileiro? Quando você olha Manaus, basta então isso, o Maduro manda oxigênio, os artistas mandam oxigênio, a justiça manda prover de oxigênio e pronto. Está resolvido o problema. O povo de Manaus agora tem oxigênio, ninguém mais vai morrer por falta de ar. Até que aconteça em outra cidade. Porque simplesmente nós não temos governo. Nós temos um governo hoje que é aliado do vírus, e não é aliado só. Essa boçalidade, quando eu digo que o Bolsonaro é um boçal, é um estúpido, etc., isso é relativo, né? Porque ele sabe o que está fazendo, sabe. E esse cálculo não é dele. Esse cálculo
ele faz parte de um receituário ultraneoliberal que, para o planeta todo, exterminar metade da população do planeta com políticas econômicas e ambientais. Velhos, doentes, né, nativos, né, marginalizados em geral. Acaba com isso, essa turma só dá despesa, não contribui com a produção, né, não contribui com o mercado de trabalho, só dá despesa. Primeiro a gente faz a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, e depois... Foi a pandemia é um momento propício para isso, né? Você deixar morrer. Então, como é que... mesmo levando em conta uma consideração política que está correta, mas como é que não vai... E mais, o impeachment ele pode ganhar força no curso da sua tramitação. Né? Ele pode começar, porque a gente sabe, o impeachment é cheio de ritos, cheio de trâmites. Né? Ele, num primeiro momento, se a votação fosse naquele momento, o presidente objeto do impeachment poderia ser vencedor, mas lá na frente pode não ser. Impeachment também é um processo político, é eminentemente político. Né? E crime de responsabilidade é o que não falta para acusar Bolsonaro. Né? Então, o Rodrigo Maia era a grande chance dele. Né? É a grande chance dele. Ou do novo presidente, aí, se fosse Baleia Rossi, começar a sua gestão também colocando para votar uns 60 pedidos de impeachment. 60. Ali em que o Rodrigo Maia está sentado em cima. Então, mas aí quem entra é o Mourão, pessoal, aí também é outro, né? É outro. A gente tinha que se livrar deles todos, mas enfim. Mas se o Bolsonaro cai pelos motivos certos, né, o Mourão vai ter que se adequar, porque senão sofre também. Porque aí é um processo que... Né, agora, ouvi de gente que também é uma ponderações razoáveis, né, gente que anti-bolsonarista, que quer Bolsonaro desaparecido daqui, né? Mas pondera, olha, talvez seja o que o Bolsonaro queira, né? O impeachment causar aqui uma crise político-social que faz com que os militares intervenham não a favor de Bolsonaro, mas a favor de uma ditadura. Também. É por isso que, fora do contexto da luta de classes, a gente não consegue examinar e analisar isso como deve ser analisado. Isso é um processo político, né, em que a participação popular é fundamental. Né? Mas que o Rodrigo Maia, por força dessas circunstâncias, tem que pautar esse pedido de impeachment, tem. E aí ele vai escolher como ele quer entrar para a história. É isso, né, Odi? Eu acho que hoje a vacinação começa. A gente esperamos que isso possibilite que a gente vire a página. O povo brasileiro é um povo guerreiro, merece superar essa pandemia. E, inclusive, é uma conquista que pode possibilitar que o povo retome as ruas, né? Porque, como você falou, no decorrer de um processo de impeachment, inclusive a organização dos fatos e o elencar público da quantidade de crimes de responsabilidade cometidos pelo governo Bolsonaro certamente levariam a uma revolta pela sua remoção. A população brasileira entende que não entenderia aí, né, que não pode ficar à mercê de um genocida. Não, e também o fato de que parte, né, da grande imprensa, parte substancial da grande imprensa hoje é favorável, né, ao impeachment do Bolsonaro. Então, o que eles querem apenas é manter a agenda econômica. Né? É isso aqui que o Bolsonaro já começa a prejudicar os negócios, né? Com essa ascensão do Biden lá, sobretudo na área de meio ambiente, né? Então, o Bolsonaro ele faz mal aos negócios. O Bolsonaro,
se as classes dominantes aqui eles entenderem que Bolsonaro está disfuncional, ou seja, ele não está com despreparo, com truculência, com a boçalidade, ele não está cumprindo com aquilo que se determinou a ele que fizesse, né, a política econômica ultra neoliberal, aí se livram dele, né, e enquadram o Mourão direitinho. Então, enfim, mas impeachment é luta política e que tem que ser travado. Bom, pessoal, já falei demais hoje, tá? A gente volta aí quarta-feira com hora 13, né? E no outro domingo, mais um bate-papo aqui, nosso das 6h30, tá bom? Então, bom resto de domingo, boa semana, né? E a esperança não pode morrer, né? Hoje mostrou-se isso. O povo brasileiro, no final das contas, vai saber vencer essa pandemia e vai saber vencer Bolsonaro. Então, um forte abraço, boa noite, até a próxima. Tchau.